a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Eu queria então convidar você nessa noite. Eu sei que você saiu da sua casa nessa noite com um objetivo, amém? Eu sei que o objetivo não foi aqui vir a um culto apenas assistir ou olhar. Sim ou não, igreja? O nosso objetivo nessa noite de sair de casa foi para estar aqui para adorar o nome do Senhor. Amém? Quantos saíram da sua casa nessa noite para adorar a Deus? Levante as suas mãos aos céus. Nós vamos dar início então a este culto. Nós vamos cultuar. E nessa noite eu quero te convidar a cantar, a louvar o Senhor com essa canção. Amém? Nós te adoramos, Senhor. Vamos adorar Ele nessa noite. Se você pode, se você quiser fazer isso nessa noite, você pode levantar as suas mãos. Você pode abrir o teu coração, amém? Ele está aqui. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Diga isso. Para dizer que tu és o Senhor. E os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos declarar, levante as suas mãos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Diga isso. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Quem pode adorar, cante. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade e fidelidade. 「君の声が聞こえる」「
Nós adoramos, Senhor. Sim. Você pode adorar aquele que vive e reina. Aleluia. Tu és adorado, Deus. Seja bem-vindo em nosso meio. Você pode levantar as suas mãos. Teu reino é sempre firmado em misericórdia. Você pode cantar isso? Pode ser mais alto. Teu reino é Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, você pode aplaudir o nome desse Deus. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção, amém? Dizendo, te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias. Glória a Deus. Gostaria que você fechasse os teus olhos, amém? De olhos fechados nessa noite. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção, mas de uma forma diferente. Eu te convido a cantar nessa noite, a levantar a tua voz, amém? Eu te convido a tirar a voz da garganta para cantar isso nessa noite. Glórias a ti, Senhor. Perto quero estar. Diga junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, diga eu quero, Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Declare isso. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Diga junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
Tudo que há em mim, Senhor, cante. Tudo que há em mim, eu quero, Senhor, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia! Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei. Cante. Não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus, pastor. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho escrito pelo evangelista João, capítulo 2. A partir do versículo de número 1. Amém? Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Fizeram um casamento em Caná da Galileia. Foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas ou para o casamento. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus respondeu à sua mãe, lhe dizendo: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom,
e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da tua palavra, Senhor, nós queremos te glorificar e te bendizer, pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor nos ilumine com tua sabedoria e que a tua palavra, Senhor, possa trazer edificação ao teu corpo, à tua igreja, para que o Senhor, meu Deus, possa trazer fortalecimento também a cada um dos nossos irmãos que estão a ouvir a tua palavra. Que o Senhor apareça e que a tua palavra faça brotar em nós edificação para a glória do teu nome. Assim nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Os que estão em pé, tomem os seus assentos. Meus irmãos, o Evangelho de João registra vários milagres feitos pelo Senhor Jesus Cristo. E diferente dos outros apóstolos, dos outros discípulos, o evangelista João registra estes milagres com uma nomenclatura diferente. João usa a expressão sinal para falar de algum acontecimento miraculoso realizado pelo Senhor Jesus Cristo. E João expressa isso porque queria que nós entendêssemos que o significado do que Jesus estava fazendo não era somente o significado circunstancial, mas Jesus tinha por objetivo demonstrar a sua glória e demonstrar a sua divindade ao realizar qualquer milagre ou qualquer sinal. O Evangelho de João tem duas etapas, ou pode ser dividido em dois pequenos livros. Primeira pequena divisão que esse livro pode ser feita é do capítulo 1 ao capítulo 11, conhecido como livro dos sinais, e aí João registra pelo menos 7 sinais de Jesus. Do capítulo 12 até o restante, o final do livro, ele é conhecido como o livro da glória, quando Jesus Cristo é glorificado pelos seus discípulos, os seus discípulos creem nele, Jesus morre e Jesus ressuscita. Entretanto, nesta noite eu quero me deter ao capítulo de número 2 e meditar com você em alguns versículos. Jesus está em uma festa, em um casamento. Jesus está com os seus discípulos em uma ocasião muito especial para uma família. Uma festa naquela época de casamento podia durar até 7 dias. Era um momento muito simbólico para os noivos e para a família dos noivos, aquele momento de celebração. De fato, os noivos, o noivo e a noiva eram tratados como verdadeiros reis e verdadeiras rainhas. Então a celebração era muito intensa, era muito grande. E Jesus vai até esta festa. Jesus vai até essa casa com os seus discípulos. Inclusive Natanael e Felipe estavam com ele. E Jesus chega nesta festa. Há quem diga que esta festa de casamento possivelmente era de algum parente do Senhor Jesus Cristo, de algum parente bem próximo a Maria, e que Maria era uma convidada especial juntamente com seu filho, o Senhor Jesus Cristo. Então todos estão celebrando, todos estão alegres, todos estão felizes, quando Jesus chega na festa. E em determinado momento dessa festa, diz a Bíblia Sagrada, que Maria identifica um pequeno problema, aparentemente, que não é tão pequeno assim. Maria identifica a falta de vinho na festa. Espiritualmente, este capítulo 2 revela o início de uma nova aliança. Essa falta de vinho e esse milagre realizado por Jesus Cristo expressa essa nova aliança que está além dos rituais da lei, que está agora sendo alicerçada pelo sangue de Cristo, que é simbolizado pelo vinho, que também é simbolizado pela alegria. Vinho fala de alegria na Bíblia. E de repente Maria identifica um problema. Maria percebe que no meio da festa acabou o vinho. E Maria então se recorre até o Senhor Jesus Cristo. Ela recorre até Jesus porque possivelmente José já estava morto.
E Jesus, como sendo o filho mais velho, era aquele que ajudava Maria quando ela precisava de alguma coisa. Então a mãe de Jesus vai até ele. E ela vai até Jesus identificando o problema. E ela diz para o Senhor Jesus: não tem mais vinho, no versículo 3. E Jesus olha para Maria, com certeza Maria espera de Jesus uma resposta positiva. Com certeza no meio daquele desespero, porque ia gerar um grande problema naquela festa. A falta de vinho gerava problemas, inclusive se os convidados da festa se sentissem prejudicados, eles podiam entrar com uma ação contra os noivos. Então Maria conhecia muito bem a cultura. Maria conhecia muito bem o que a falta de vinho poderia acarretar aos convidados e acarretar a festa. Possivelmente as condições financeiras do noivo ou da noiva foi o motivo pelo qual não teve vinho suficiente para os convidados. Mas o importante é que Maria aproxima-se de Jesus. E ela diz: não tem mais vinho. Acabou o vinho. Acabou a alegria da festa. Os convidados não têm mais com o que se alegrar, porque o vinho é sinal de alegria. E assim como eu e como você, Maria esperava uma resposta positiva de Jesus. Há quem diga que antes deste acontecimento, Jesus já tinha realizado outros milagres. Entretanto, estas afirmações são falsas, porque no capítulo 2, versículo 12, João registra que aqui Jesus deu início ao seu ministério público, ao seu ministério diante das pessoas. Então Maria vai até Jesus porque o desespero bate a porta, porque alguma coisa está roubando a alegria na festa, porque alguma coisa está levando embora o motivo para sorrir, e esperando de Jesus uma resposta alegre, uma resposta imediata, de que ele poderia resolver aquele problema. Maria então recebe a resposta do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo diz a ela no versículo de número 4: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E aqui nós encontramos o primeiro tópico que eu quero meditar com vocês, que é sobre não querermos ou não cometermos o mesmo erro que Maria cometeu, que é de querer manipular a agenda de Jesus. A resposta de Jesus foi direta a Maria, mesmo com desespero aparente e conhecendo também as regras da cultura judaica. Jesus sabia que iria ser um grande problema a falta de vinho, para os noivos principalmente. Mas quando Maria vai até Jesus, ela vai até Jesus querendo que Jesus cumpra o desejo dela, do coração dela, querendo que Jesus faça conforme ela está pedindo e na hora em que ela está pedindo. Com certeza Maria poderia ter identificado em seu coração que Jesus era alguém especial pela maneira como nasceu, mas Maria falou como mãe de Jesus. E como mãe de Jesus, ela queria que Jesus resolvesse, fizesse alguma coisa naquele momento. Mas Jesus diz para ela: mulher, o que tenho eu contigo, ou o que você e eu temos a ver com isso? Ainda não é chegado o meu momento, ainda não é chegada a hora de eu me manifestar, porque nós cometemos o mesmo erro que Maria. Nós temos a tendência de que quando as coisas começam a piorar, nós queremos manipular a agenda de Deus. Nós queremos a todo custo fazer com que Deus realize os seus milagres, fazer com que Jesus intervenha na situação. E o nosso desespero pode acabar em um erro na nossa atitude perante o nosso Deus, de querermos fazer com que Deus a todo custo realize algo que nós estamos precisando muito, e além de precisarmos muito, estamos precisando rápido. Não é que Maria esteja totalmente errada, ou não é que nós estejamos totalmente errados, mas nós corremos o risco de sermos repreendidos pelo Senhor por querermos que Deus faça a nossa vontade a todo momento.
quando na verdade é nós que temos que nos submeter à vontade de Deus. E eu sei que essas não são palavras boas de ouvir diante do cenário em que nós estamos vivendo, porque todos nós conhecemos alguém, ou conhecemos alguém que conhece alguém que está doente, que está passando por uma crise financeira, por uma crise emocional, por uma crise conjugal, por uma crise na saúde, por um sério problema. Todos nós conhecemos alguém que nesse período precisa da intervenção de Deus. Mas, meus irmãos, nós temos que nos submeter à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e no tempo certo o Senhor agirá em nosso favor. Continue clamando, continue buscando, continue crendo, confiando. Mas nós não podemos correr o risco de querermos manipular Deus. Não podemos manipular Deus com as nossas orações, com os nossos sacrifícios pessoais. Nós não podemos também cair no erro de entrarmos na displicência, de não fazermos isso por achar que estamos manipulando Deus. Mas nós devemos, meus irmãos, nos colocar diante do Senhor, pedindo sabedoria do alto, para que no tempo certo o Senhor cumpra os seus propósitos e a sua vontade em nós. Quantas vezes nós oramos por pessoas e pedimos para Deus intervir, pedimos para Deus entrar com providência, e às vezes no ápice do nosso desespero nós chegamos até a forçar a barra com Deus. E então Jesus olha para Maria no versículo de número 4, sua mãe, e diz a ela: mulher, o que tenho eu contigo? Não é uma atitude desrespeitosa de Jesus. Na verdade, era comum na época, não é comum na nossa tradição alguém chamar a mãe de mulher, mas na tradição judaica era normal o filho referir-se à mãe como mulher. Inclusive, quando Jesus está na cruz do Calvário, ele refere-se a Maria como mulher novamente, pedindo para que João cuidasse dela. Então não é uma atitude desrespeitosa, mas naquele momento Jesus estava agindo não somente como filho de Maria, mas ele estava dizendo: a partir de agora, o meu compromisso está em cumprir a vontade do meu Pai. O compromisso de Cristo é cumprir a vontade de Deus. O compromisso do Espírito Santo é cumprir a vontade e os propósitos de Deus em nós, para a glória do Senhor nosso Deus. E não somente isso, mas a segunda coisa que eu quero observar com vocês neste texto que nós acabamos de ler, é que é não somente como não cometermos o erro de manipularmos a agenda de Deus, mas como lidar com o não de Deus. Como reagir quando Deus se silencia em meio a uma catástrofe pessoal. Como agir quando Deus se cala em meio às nossas lágrimas? Como agir quando Deus não intervém de maneira sobrenatural e faz um milagre? O que fazer? Não é que nós vamos tentar entender isso nessa noite, porque é absurdo tentar entender isso, mas que caminho nós devemos trilhar? Quando as lágrimas percorrem o nosso rosto, quando os nossos joelhos se dobram, e quando diante de Deus nós apresentamos causas impossíveis, quando diante de Deus nós apresentamos pessoas que estão em situações difíceis, ou quando diante de Deus nós nos apresentamos e dizemos: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de um milagre. A minha fé, Senhor, não é baseada somente nos milagres, mas Tu és um Deus que faz milagres. Eu acredito que Deus faz milagres físicos, amém? Você acredita? Eu acredito. O que fazer quando nós oramos, quando nós pedimos, quando nós clamamos, irmã Lúcia, e nós não ouvimos Deus? E Jesus simplesmente diz: ainda não chegou a minha hora. E Jesus simplesmente se cala, e o milagre não acontece, a cura não vem, a transformação não acontece. Se a nossa fé estiver baseada somente nos milagres de Deus, nós corremos o sério risco de nos afastarmos do Senhor por uma frustração pessoal. Porque Maria esperava uma intervenção. Sim, ela esperava.
Ela esperava que alguma coisa fosse feita. E ela tomou uma atitude, colocou a carroça na frente dos bois e quis que Jesus tomasse uma atitude em um tempo que não era para ele tomar, no momento que não era para ele tomar. E Jesus simplesmente se silencia. E naquele momento Jesus simplesmente dá um não para Maria. Maria, o que eu tenho a ver com essa situação? O que eu tenho a ver com a falta de vinho na festa? O que eu tenho a ver se a alegria acabou na festa? Calma! O que fazer quando a nossa alegria vai embora? Quando a notícia é uma notícia apavorante. Quantos de nós não conhecemos alguém que está vivendo um luto? Gente da nossa igreja, amigos nossos, gente que você conversa hoje, daqui 2 semanas você vê a notícia que essa pessoa partiu. Gente que a gente ora, que a gente busca, que a gente faz corrente de oração, que a gente faz campanha de oração. Situações em que a gente realmente busca a Deus, que a gente clama ao Senhor. O que fazer, pastor Cássio, quando não vem a resposta de Deus? Porque Deus é silencioso. Deus não costuma falar muito. Mas quando ele entra em uma situação, ele não entra pela metade. Ele faz o milagre em abundância, assim como ele fez na transformação da água em vinho. Você pode dizer glória a Deus? É assim que Jesus faz. Então, o que fazer, meus irmãos? Quando nós estamos diante do silêncio de Deus? Quando o filho adoece, quando o diagnóstico vem, quando a notícia de que um ente querido foi entubado chega aos nossos ouvidos, quando a notícia de que alguém está diagnosticado com câncer chega até nós, e a gente ora, e os dias passam, e a gente vê aquela pessoa definhando a sua saúde. Fazer, meus irmãos. Mas nós não confiamos em Deus? Sim, confiamos. Onde está o teu Deus? Está onde sempre teve, no controle de tudo. E eu listei aqui 3 coisas que a gente deve fazer quando não ouvirmos a voz de Deus em meio às angústias, em meio às lágrimas, em meio às orações, em meio às súplicas. Não se desespere. O silêncio de Deus não significa que Ele não está ouvindo. O silêncio de Deus não significa que Ele virou o rosto para você. O Senhor está sempre a nos ensinar alguma coisa em cada lição que a vida nos dá. Primeiro, meus irmãos, nós devemos perseverar. Nós não podemos desistir quando Jesus simplesmente se cala. Nós não podemos retroceder quando nós não ouvimos a voz de Deus. Porque a verdade é que na maioria do tempo da sua caminhada cristã, você vai ouvir o silêncio de Deus, porque Ele está lhe ensinando, e essa é a didática de Deus. Deus é um Pai que ensina com poucas palavras. Persevere, meu irmão. Persevere com esperança no seu coração. Porque se faltar a esperança no nosso coração, o vazio vai tomar de conta dele. E um coração vazio tem espaço suficiente para que o inimigo, para que os maus pensamentos trabalhem. Persevere, faça como Maria. Que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Ela disse, eu sei que não é chegada a sua hora, mas galera, garçons, preparem tudo, façam tudo que ele lhes mandar. Maria não desistiu, ela perseverou. Ela continuou acreditando que sim, aquele homem, aquele moço não era simplesmente o seu filho, mas que a partir daquele momento ele era e estava à disposição do Pai, ele era o Filho de Deus, e que ele podia e que ele pode fazer tudo. Persevere com esperança. Não perca a esperança no Senhor. Porque se nós perdermos a esperança, meus irmãos, nós vamos fraquejar, nós vamos desanimar e nós vamos desistir da fé. Quantas pessoas estão sem esperança em meio a esse caos que nós estamos vivendo?
Quantas pessoas estão adoecidas, doentes, em pânico? Quantas pessoas estão desesperadas, meus irmãos? Neste momento em que nós estamos vivendo. Mas eu digo uma coisa, meu querido, para você que está aqui neste templo, nessa noite, para você que está nos ouvindo, persevere em nome do Senhor Jesus Cristo. Não desista de buscar ao Senhor. Não desista de clamar ao Senhor. Continue com esperança no seu coração. Eu sei que nós estamos vivendo um momento em que o caos está plantado. É muita notícia ruim. É muita notícia difícil. Mas coloque esperança no seu coração. Que saiba que mesmo em meio ao caos, o Senhor, nosso Deus, tem cuidado de todos nós para a glória do seu nome. Amém? O Senhor tem cuidado da gente. Segundo, mantenha-se firme. Mantenha suas raízes em Cristo. Jesus vai falar sobre um determinado tipo de pessoa no capítulo 7, versículo 24 e 25 de Mateus, que colocaram suas raízes na rocha, e que veio os ventos, correram os rios, a correnteza foi forte, mas nada pôde abalar aquela pessoa que construiu a sua casa na rocha. Não é que essa pessoa não se sentiu insegura por algum momento, porque nós cristãos também nos sentimos inseguros, mas é que a nossa confiança está em Deus, está na rocha, as nossas raízes estão em Cristo, e quem tem as raízes em Cristo sobrevive às tempestades. Quem tem raízes em Cristo na rocha sobrevive às intempéries. Quem tem raízes em Cristo sobrevive aos tempos difíceis. Então, quando Deus disser não, ou quando Deus se silenciar em meio a uma situação difícil, coloque suas raízes na rocha. Firme-se em Cristo. Corra aos pés de Cristo. Porque em Cristo nós encontramos refúgio. Em Cristo nós encontramos fortaleza. Em Cristo nós encontramos refrigério para a nossa alma. Encontramos alegria no meio da nossa tristeza. Encontramos paz em meio à nossa angústia. Encontramos calmaria em meio às tempestades. Em Cristo. Porque em Cristo nós podemos se firmar. Por quê, meus irmãos? Porque os nossos pés estiverem firmados nessa terra, e a nossa esperança estiver somente nesse mundo, nós seremos os mais miseráveis dentre os homens, disse o apóstolo Paulo em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15. Nós devemos estar em Cristo quando tudo diz que não. As nossas raízes em Cristo faz com que a casinha não desabe. Então, diante do silêncio de Deus, esteja em Cristo. Esteja firmado na rocha, meu irmão. Quem está firmado na rocha também sofre. Quem está firmado na rocha também chora. Mas quem está firmado na rocha continua firme. Porque a rocha nos dá o sustento. A tempestade vem, bate na árvore, bate na casa, mas ela não desaba. Porque quem nos sustenta é o Senhor nosso Deus. Você crê assim? Diga amém. E terceiro, meus irmãos, para concluir. Diante do silêncio do Senhor, ou diante do não de Deus, nós precisamos manter a fé. Nós precisamos continuar confiando em Deus. E manter a fé não é somente uma confiançazinha passageira. Manter a fé também não é ser teimoso. Manter a fé é descansar nos braços de Deus. Assim como Abraão, no capítulo de número 12 do livro de Gênesis, quando ouve a voz do Senhor, seu Deus, lhe direcionando para uma terra,
lhe direcionando para um local onde ele não sabia onde era, onde ele não tinha um mapa, uma bússola para que lhe guiasse. Ele simplesmente sai ao ouvir a voz do Senhor, porque ele confiou em Deus. Ele permaneceu firme na confiança de que Deus estava lhe guardando. Mesmo quando os dias foram difíceis para Abraão, mesmo quando Abraão correu perigo de vida, mesmo quando Abraão viu seus projetos irem de algum modo por água abaixo, mesmo quando Abraão viu seu amigo sair de perto dele, Abraão continuou firme no Senhor, mantendo a fé em Deus, porque é essa fé em Jesus Cristo que nos sustenta nos dias difíceis. Fique de pé comigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia que Abraão partiu como o Senhor orientara. Da idade de 75 anos, Abraão saiu a obedecer à voz de Deus. O que fazer quando Deus não responde, quando o milagre não acontece, quando a cura não vem, quando o sobrenatural não nos cerca? O que fazer, meus irmãos? Permanecer firme em Deus, perseverando em esperança, com firmeza em Jesus Cristo e com fé no Senhor. Então, o que eu recomendo para você nesses dias difíceis, de luto, para muita gente, permaneça firme em Deus. Continue confiando no Senhor. Continue firme em Jesus, porque só Ele pode nos sustentar nos dias difíceis. E que dias difíceis! E quando a gente para ouvir as pessoas, a gente percebe que aquilo que a gente achava que estava difícil está ainda pior para algumas pessoas. Então continuemos a orar, a perseverar, a ter esperança, a ter firmeza, estar firme e a continuarmos caminhando pela fé. Porque nessa terra nós somos peregrinos e forasteiros. A nossa pátria é outra. Erga sua mão em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tua bondade. Agradecemos pelo teu cuidado inexplicável que o Senhor tem tido para com cada um de nós. E diante de ti nós apresentamos, ó Pai, todos os teus filhos, aqueles que estão vivendo dias turbulentos. Te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo sopre esperança em nosso coração. Somos peregrinos. Pedimos, ó Pai, a nossa em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê ânimo para a caminhada e que o teu Espírito continue a nos conduzir. E que quando, Senhor, o calor do dia da existência for muito forte, que o Senhor nos refrigere. Quando as noites escuras, Senhor, estiverem muito frias, que o Senhor nos aqueça como fazia com o teu povo na caminhada do deserto. Que o Senhor, nosso Deus, continue a nos guiar, colocando esperança em nosso coração. Continue, Senhor, a nos orientar para que os nossos pés estejam firmes em Ti. E para que nós venhamos, ó Deus, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, a glorificar o Teu nome, diante de toda e qualquer situação. Assim nós oramos a Ti, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, e para a glória do Teu nome. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a consolação, que a esperança, que a paz e que a graça do Senhor, nosso Deus, esteja sobre cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, sua alma
pode em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.